Olá, está começando mais uma edição do seu, do meu, do nosso podcast de terror. Eu ouço gente morta, sempre com o Maxon Lima de um lado e Rômulo Matei lá do outro lado. Do seu, do meu e dos ouvintes, que são todos nós. E é isso aí, Maxon, mais uma semana aí. A gente falhou semana passada, mas a gente sempre volta, tal qual assassino mascarado de slasher dos anos 80. Sim. Estamos aqui com mais um programa, às vésperas do magnânimo Desgraceira Awards 2025. Malpó. Sabe o que é Malpó? É mal posso esperar. Imaginei. É o primo do Malcolm, né? Mas nada melhor do que termos nada mais, nada menos do que 3 jogos de terror brasileiros nesse programa aqui. E a gente já vai os 3 na sequência. Caramba, numa paulada só? Numa paulada só. Começando com um muitíssimo antecipado, que foi um sucesso no financiamento coletivo. Novo jogo da Pulsatrix, um estúdio aqui de São Paulo, que nos entregou uns anos atrás Fobia, que eu tive a honra de entrevistar o diretor do jogo. Foi a última vez que, inclusive, eu publiquei na revista, deixa um beijo pro Humberto, na revista do PlayStation, uma matéria super especial dessa entrevista do Fobia. Joguei, hein? Fobia, hein? Mas fomos lá na lojinha, tava 15 dinheiros. Baita promoção, né? Nossa, baita promoção, muito bom. E jogão, hein? Não terminei ainda, tô jogando, mas puxa vida, podemos falar um pouquinho. Foi impressionante na época. E o Ayla, que é o novo lançamento, que saiu essa semana. Então a gente tá falando de... Na verdade, esses 3 jogos acabaram de sair, recém-lançados. O Ayla é disponível no Xbox Series, PlayStation 5 e PC. Na minha opinião, como alguém que jogou o Fobia Sandifna Hotel lá atrás, ele excedeu em todos os aspectos. Ele é muito mais ambicioso e ele entrega muito mais. É um estúdio muito mais maduro, com uma visão muito mais profunda e consegue entregar isso de muitas formas. E a gente fala muito aqui sobre antologia de terror, né? É algo muito comum em filme, em gibi também. Mas em videogame nem tanto assim. E o Ayla entrega exatamente isso, uma antologia de terror dentro dessa realidade virtual, que é justamente o nome do aparelho. Essa sigla Ayla é justamente esse aparelho que o nosso protagonista, que é um tester de videogame, ele testa jogos, ele recebe num futuro não tão distante assim, e ele começa nessa realidade virtual a interagir com essa inteligência artificial que, a partir de se aprofundar na mente do protagonista, cria esses mundos horrorosos a partir de medos, anseios, de bagagem de vida desse sujeito, e daí a gente tem vários segmentos dentro do decorrer do jogo, conforme o jogo progride. E ao que a gente vê ali na história, parece que ele é um teste específico de jogos de terror, né? E aí cada dia é um trampo novo. Ele entra nessa realidade virtual, né? A Ayla, que tá, inclusive, interligada com a Smart House dele, né? É toda essa coisa futurística, mas ele tem um gatinho. E o gatinho, você pode fazer um carinho no gatinho, dar uma comidinha. Ele tem esse esquema Silent Hill 4, Fatal Frame 3, né? Que você intercala uma rotina, um tanto quanto mundana, com esse lado excepcional da coisa em si, que te leva para o caminho de pesadelo. Seja um buraco na parede do banheiro, seja os pesadelos na hora que você vai dormir, ou seja, um óculos de realidade virtual. Me faz pensar como seria esse jogo em realidade virtual mesmo, Romulo. Seria, sei lá, em algum momento... Buraco na parede é o Fobia, hein? O Fobia tem buraco na parede, no banheiro. Eu quis dizer o Silent Hill 4 The Room, que foi bastante pioneiro nessa forma também, como intercalou 2 momentos bem distintos. Aqui, por exemplo, a primeira história, que é a demo que está disponível lá no Steam, pelo menos. Eu joguei bastante essa demo em vários momentos, né? O personagem, quando ele se vê nessas histórias de terror, é como se ele se descolasse de quem ele é, evidentemente, e joga como um personagem dentro desse jogo, tá ali crucificado. O começo do jogo, ele arrancando pregos gigantescos das próprias mãos, numa coisa muito gráfica, assim, bastante carnificina, que é uma característica que já veio do Fobia, mas aqui eu acho que excede. É um jogo bastante gráfico, bastante grotesco visualmente falando, e também ele impressiona visualmente, né, Romulo? Capacidades técnicas do jogo, seja ali no apartamento do Samuel, que é cheio de detalhes, cheio de coisas, e daí dá a entender que o cara, não sei se ele joga jogos de terror ou se ele fica claro que ele é muito fã, né? Porque ele tem vários livros, várias coisas ali que remetem a muitos jogos que a gente conhece. Nossa, todos os... Não é muitos, é todos os jogos ali, meu. Tudo. Tem uma parte lá na segunda aventura que você encontra uns RG, identidades, né? De umas vítimas lá. Mano, e tem o
o Chris, mano, não, o Leon. Sem tirar nem pôr, A né? versão do Leon lá que é da cidade de Texugo. Não, é de Guaxinim. Guaxinim. Cidade de Guaxinim. Muito bom. Então é cheio dessas coisas. E mais ainda, né? Tem as coisas de jogo de terror, mas tem as coisas também que são meio que de cultura pop, mais pra quem vive no Brasil. E eu prefiro não falar porque foi legal pescar isso, por mais que eventualmente a coisa deu uma destoada do climão ali. E assim, né? Como é uma antologia, por mais que tenha um fio da meada, tenha um fio condutor ali que conecte tudo, que é a realidade do Samuel, a interação dele com essa inteligência artificial que é a Ayla, que toma a forma de uma criança, de uma menina, que conversa com ele diretamente. Mas é assustador. Max, esse lance aí da inteligência artificial me assusta muito. Logo de cara, você percebe que essa inteligência artificial, ela tá botando as asinhas de fora ali, né, meu? Já com certeza. Pede um negocinho pro cara, tá chegando um negocinho que eu comprei pra você, que nem sei o que lá, entendeu? E aí você fala, não pediu nada pra ela, o que ela tá fazendo? Então o próprio lance dela se integrar à casa também é algo que ela faz por conta. Ninguém pediu, exatamente. Não foi o cara que botou ela lá. É interessante como ela vai se embrenhando na vida do cara, na mente dele, passa a conhecer ele mais do que ele mesmo. E vamos dizer que esse sujeito ele tem um passado aí que ele prefere esquecer. E isso cada vez mais vai vindo à tona. Mas como eu estava dizendo com relação à antologia, alguns segmentos funcionam melhor que outros. Né? Então, de novo, esse jogo é muito ambicioso, ele abraça muitas coisas e, na minha opinião, nem tudo funciona tão bem assim. É tão eficaz assim, digamos, pro terror, pro clima de terror, pra toda coisa de terror, porém, a ambição é o que pega. Você acha que atirou pra muito lado, é isso? Eu acho que sim, e aí tem um segmento mais ali pro final, que eu acho que por ser mais condensado, mais focado, pra mim funcionou melhor. Eu não vou falar porque é sempre uma surpresa, e fizeram questão de esconder muitas delas, né, no marketing, eu fiquei muito feliz. Então, evidentemente, não vou falar. Mas o que eu queria reforçar também, se o Fobia tinha um ponto negativo, era a dublagem em português brasileiro, era bem fraquinha. Nesse caso aqui, no Ayla, a dublagem excede, a dublagem ela é dos pontos altos. Assim. Tem brasileiro? Tem português brasileiro dublado? Com certeza. E o jogando em inglês? Em inglês é bom, é uma boa dublagem, entrega com qualidade, mas em português brasileiro é excepcional. Eu já ia falar que o Fobia era legal porque tava dublado brasileiro. Romulo. Ah lá, nem fuça o jogo. Não fico mexendo em menu não, filho. Eu vou jogar um negócio. Português brasileiro, alto nível. Deixa aqui um abraço pros camaradas lá do Rockets. Vou mudar pro Rockets, português. que fez a dublagem, também fez o mocap ali com o Marco Nepomuceno, que é um grande camarada meu, que fez a direção artística desse jogo. É altíssimo nível, cara. Altíssimo nível, parabéns pela entrega. Realmente, eu acho que foi onde o jogo, de fato, evoluiu, excedeu de verdade. A dublagem que entrega aqui, em todos os aspectos, ela aprofunda o que mais importa em um jogo de terror, que é a imersão, né? Isso é o mais difícil de manter, é o mais difícil de você criar, e é algo assim imprescindível para um jogo de terror funcionar de fato. Por isso que é tão difícil você conduzir isso por tanto tempo. Esse é um jogo de várias horas de duração, e quando você oscila tanto na temática em si, fica mais complexo ainda. Por isso é mais admirável esse jogo ter ido para esses caminhos, assim, porque de fato é um projeto muito ambicioso. Eu, na época do Fobia, eu afirmei que era um marco histórico para videogame de terror no Brasil, e esse aqui ele continua isso. O Pulsatrix ele leva essa ideia adiante, assim. Os caras, eles são bastante ambiciosos e entregam, tecnicamente falando, e eu acho que em termos de quebra-cabeças é melhor resolvido. O Fobia tinha uns muito obtusos, assim, muito difíceis de entender direito. A própria história do jogo era muito convulsionada. Eu acho que aqui é tudo melhor resolvido. Eu fiquei estatelado no chão com o final desse jogo. Eu não terminei ainda. Imagino eu que tenha outros finais, porque eventualmente no jogo você toma decisões que levam para caminhos que parecem bastante extremos. São decisões muito extremas que você toma conforme você joga. São poucas, mas impactantes. E o final foi muito impressionante. Até a tela de crédito, até o lance de subir crédito, assim, fiquei assim, chocado com o final. Não Parabéns. Me fala. Eu vou terminar. Não, você acha que eu vou falar? Só quero que você me diga depois que acabar. Cara, enfim, percebi umas coisinhas que eu acho que vai ser resolvido com patch, tá? Eu joguei a versão em inglês. E na hora da dublagem, primeira vez que aparece a Ayla em forma de menina ali, não tá sincronizado, sabe? Em português brasileiro, raramente isso aconteceu. Mas em termos de ASREC, com relação a... que eu bato bastante isso, né? É difícil você ter um jogo que o que tá sendo falado bate 100% com o que tá na legenda, em português brasileiro mesmo.
Esse é um trabalho muito difícil e minucioso de ser feito. Nesse caso aqui, tá bem feitinho. Raras vezes isso aconteceu, de ter esse problema de sincronia labial, que são os momentos mais intensos, e acaba pegando mais na própria Ayla, porque ela é a que mais aparece, que tá mais em cena a maior parte do tempo, né? O Samuel a gente nunca vê um jogo em primeira pessoa, é um jogo que tem bastante combate, é um jogo que abre mão, por exemplo, de inventário limitado, como ele é dentro de um formato bem resolvido ali de cada sequência, basicamente cada dia é um jogo novo de terror que o Samuel testa, então ele não tem essas características, né, que estão muito atreladas ao horror de sobrevivência, como inventário limitado, ou até mesmo um lugar que você deixa os seus itens, ou deixa o item no chão, etc. Então ele abre mão disso, mas tem muita coisa de misturar itens, quebra-cabeças constantemente aparecem, é uma coisa mais ágil nesse aspecto. Eu não me peguei em nenhum momento com um quebra-cabeça muito cabeludo, igual foi no Fobia. Fobia, sim, me fundiu o cérebro às vezes. Eu acho que esse jogo aqui, pra ter uma fluência melhor, pro jogo rolar melhor, assim, o desenvolvimento da coisa, eu acho que foi melhor resolvido nesse aspecto. De novo, palmas, cara. Palmas pra gente ter aqui. Agradecer o Jesus, né, Fábio, que mandou pra gente. Tem que sempre agradecer, porque a gente aqui, todo mundo fala, pô, os caras jogam coisa pra caramba, principalmente o Max, né? Mas a gente tem que agradecer sempre as assessorias que nos enviam as chaves, né? Nesse caso, conseguimos, né? Nós dois jogamos, né, Max? Então, exatamente. Obrigado, Jesus aí, nosso amigão, Jesus Fábio aí, que enviou pra gente. Ó, jogão. Apoie o mercado nacional, seja de cinema, seja de gibi, de livro, de videogame. Porque assim a gente continua produzindo mais coisas. Isso aqui é realmente especial, realmente de alto nível. Se você gosta de terror, você não jogou o Fobia, aproveita que está em promoção. Se você quer conhecer um jogo de altíssimo nível, 100% produzido no nosso país, Ayla é a opção. Excelente, altamente recomendado. E temos mais jogos nacionais, hein? Temos. O próximo também é disponível em todas as plataformas, mas também para plataformas não tão recentes assim, que é o Saboros. A proposta desse jogo, a premissa, me interessou desde o momento que eu bati o olho nele, que a gente joga com uma galinha fugindo de um matadouro. Então, é uma proposta bastante diferenciada e o jogo faz questão em todas as telas de load de dizer que ele não endossa violência contra animal de forma nenhuma, não é sobre isso o jogo, etc e tal. Então, essa galinha transforma o jogo basicamente em um jogo de plataforma 3D com elementos de furtividade. Então, esse jogo ele pende pra algo cômico eventualmente, mas em linhas gerais ele é um jogo bem tenso e bem sério. Meteram um bagulho que os gringos não vão entender aqui, não. Com certeza. É jogo nacional, não vão entender. Mano, a televisão de cachorro, os gringos nunca vão entender, não sabe o que é o frangão rodando ali na frente da padaria ali, ó. Nunca vão entender. E outra coisa, esse jogo aqui é a versão dark daquele animação Fuga das Galinhas, será, Max? Dado o ponto de vista, a Fuga das Galinhas pode ser bem dark também, viu? Não por nada. Mas tem momentos muito tenebrosos nesse jogo. E o estúdio chama High Room Studio. Não conhecia, mas quem distribui é a Killbyte Interactive, que já é camarada nossa de longa data. Os caras fazem de tudo, né? Desde ports de jogos de PC para console, mas também produzem jogos originais, jogos autorais. E assim, eu fico muito feliz desse jogo ser lançado em todas as plataformas de cara, que não costuma acontecer com jogo indie. É bem raro isso acontecer e entrega uma experiência redonda. O que eu tenho de crítica com relação ao gameplay em si não tem a ver com termos técnicos ou problema de port. O problema, por exemplo, ele é exigente, ele exige em muitos momentos de precisão nos pulos. A galinha, se ela cai de uma certa altura, ela morre. E o checkpoint é um tanto quanto... Às vezes funciona, às vezes não. É errado isso aí, hein, Maxon? É errado isso aí, hein? Como assim? Galinha, não sei se você sabe aí, mas eu vivo na roça, tá? Galinha voa, viu? Não, mas eu tô falando que a galinha cai de uma certa altura, ela morre. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Não morre? Tá errado. Que não morre? Tipo, se cai de 15 andares, não vai morrer uma galinha? Não morre. Ela dá uma planadinha ali, ela não voa pra cima, que ela plana pra baixo. Bom, a galinha dos Saboros morre. A galinha que a gente tá controlando aqui, infelizmente... Aí não tem um argumento. Aí... Mas o que eu tô querendo dizer é que o pulo não tem nível de intensidade. Você aperta o botão de pulo, é um pulo só, entendeu? É um nível só, meio Ghosts and Ghosts, assim. Isso traz muita dificuldade para muitas partes desse jogo de forma excessiva, não precisava. Se tivesse ali, se você aperta o botão mais fraquinho, mais forte, muda a intensidade do pulo, entendeu? Tem partes de plataforma que são bem difíceis. E não só isso, né? Tem os funcionários ali da Saboros, que é o nome do batador, atrás de você para te dar várias bicudas e também meter a cutelada em você. Então tem isso também. E aí o que você precisa fazer é coletar umas espécies de baterias que você aciona mecanismos no matadouro para acessar as próximas áreas. A dinâmica do jogo ela é meio que a mesma. Vai ficando mais difícil, tem momentos muito tenebrosos e difíceis lá pro final, mas dei um jeito, cara. Cheguei até o final, fiz questão, porque, assim,
A premissa, ela é a parte mais interessante. A execução, eu acho que deixou a desejar em muitos aspectos, infelizmente. Especialmente nisso tudo que eu falei de plataforma e no fato do jogo ele não ser muito criativo no que você faz e como você resolve as problemáticas do jogo, nos obstáculos que o jogo te apresenta. Tirando um momento ou outro, mas em linhas gerais, do começo ao fim, você tá fazendo as mesmas coisas. Então isso é um tanto quanto tedioso pra uma premissa tão interessante assim. Você tá sendo muito bonzinho, cara. Premissa interessante, galinha fugir do negócio? A proposta em si é muito interessante. Pra jogo de terror, com certeza é. Me fala um outro jogo de terror que você joga com uma galinha fugindo de um matador. É curioso e, vamos dizer assim, original. Essa, pra mim seria a palavra. Original. Mas assim, quando você pega uma ideia muito boa, você precisa desenvolver ela para um jogo. Isso tem os seus momentos, mas em linhas gerais, não necessariamente. É isso que eu tô querendo dizer. Não, eu tô vendo umas imagens aqui, é realmente assim pra quem é vegano, né? Não rola não. É tipo, lembra o Cyber Rats que eu comentei? Sim. E não é só um matadouro de galinha. A gente joga com uma galinha, não é só de frango. Não, eu tô vendo vaca, que porco, exato. né? A gente tem partes tenebrosas, tem partes bem pesadas, de verdade, assim. Por mais que o gráfico não tenda pro altamente realista, né? E como eu disse, ele tem um quê cômico eventualmente. Por exemplo, a galinha, ela hackeia coisas. Então, ela hackeia no sentido de que tem um computador ali que aciona uma porta, você fica andando em cima do teclado, abre essa porta, entendeu? E esse tempo é um tempo que, por exemplo, pode vir algum funcionário para te matar. Então tem essa questão também. Por exemplo, você precisa dar umas bicadas em painéis elétricos para causar curto-circuito nas coisas. Por aí vai, né? Então ele gira em torno disso. É pegar esses itens, que são como se fossem baterias, alguns elementos de plataforma que tem partes bem difíceis, e você interagir com o cenário dessa forma, bicando alguns circuitos e andando no teclado das coisas e tal. Mas ainda assim, cara, achei legal a ideia e vou ficar de olho nesse estúdio. Espero que eles continuem fazendo jogos de terror, porque tem muito espaço para evoluir, com certeza, bastante. Mas Sabor, disponível em todas as plataformas, distribuído pela Killbyte Interactive. E tá baratinho na Steam ali, tá de 44. E na PSN, filhão? Primeira vez que eu vi isso no ano, hein? Um jogo abaixo de R$100. Mas a R$45,50 na PSN, hein? É o preço fixo isso? Porque no Steam custa R$ 44,99 e a promoção vai até 4 de dezembro com o valor de R$ 38,24. E o último jogo de terror brasileiro que eu gostaria de comentar se chama Criofobia. É um jogo que está em desenvolvimento há 10 anos. Nossa! Eu acompanhei esse jogo em 2015, quando ele começou a ser anunciado. Se eu não me engano, ele era um jogo de celular e se tornou algo maior. Agora era um jogo até o momento lançado no PC, no Steam. E ele é exatamente aquilo que a gente tem falado bastante aqui, Romulo. Jogo de terror nos moldes de Resident Evil noventista. Entendi. Câmera fixa, gameplay em tanque. Você consegue escolher entre o gameplay em tanque ou um gameplay mais convencional. Eu acho que todo mundo que joga Resident Evil desde lá de trás há de convir que quando a câmera é fixa, o gameplay em tanque é o funcional. É o que funciona melhor. Então ele tem toda uma roupagem Enigma de Outro Mundo com relação ao seu cenário. É um jogo que se passa numa base em um lugar muito gelado, é um bunker soviético, a gente joga com uma personagem geofísica chamada Ana. Está ali investigando abominações sinistras, como a própria sinopse diz. E aí, esse começo, ela interage com outros cientistas, eles têm ali com um propósito altamente científico mesmo, mas a coisa já desanda, degringola, a partir do momento que ela precisa sair da base para acionar os mecanismos de rádio. Eles precisam entrar em contato com outras bases. É um gulag, Maxon? É um bunker, é um gulag soviético, é isso aí mesmo? Esse é o nome? Esse é o nome? É. Ele se passa nesse cenário, sim. Olha, que interessante. E assim, o legal é que quando ela cai nesse lugar, ela fica ali isolada, ela precisa encontrar os outros cientistas e também encontrar um meio de fugir de lá. As monstruosidades que surgem, elas vão escalonando. Começam como uns vermes, que aparecem eventualmente. Aparecem inclusive umas sombras que me lembraram Alone in the Dark, o New Nightmare. Você precisa derrotar essas sombras, que me deixou meio interpretativo se aquilo era algo da mente da personagem ou se era de fato alguma coisa ali, porque são sombras que você precisa jogar a lanterna ali, o feixe da lanterna, para elas dissiparem. E tem umas questões muito bizarras nesse jogo, cara, do tipo, você pega bastante, por exemplo, chave inglesa. E quando você quebra essa chave inglesa, ela quebra. E isso você usa para bater nos inimigos, mas você também usa para interagir com o cenário e muitas vezes resolver o que você precisa fazer para levar o jogo adiante. E não tem como você consertar esse negócio. Então você quebra e você precisa ir atrás de outras. E às vezes você fica... E o inventário é bem limitado, também tem baú, é bem Resident Evil mesmo. Além do pé de cabra que você usa para quebrar coisas no cenário, em vários momentos eu fiquei com medo de ficar preso, sabe, ali naquele momento, porque eu usei o meu item chave que eu preciso para levar o jogo adiante para matar os inimigos.
Então, em vários momentos, criou uma tensão em mim com relação a isso. Porque esse jogo não é fácil, cara. É um jogo que exige atenção nos cenários, exige que você leia bastante os documentos para resolver os quebra-cabeças que são difíceis. Ele tem uma questão do frio, que é muito intenso, você morre de frio. Nas salas de save, digamos assim, que é a sala que tem o baú, que você examina seu inventário, faz todo o lance com os itens e tal, também tem um aquecedor ali. Então, além de ter o lance da vida, também tem o lance da temperatura do corpo da Ana, que você precisa estar sempre de olho, porque de fato... Você morre, né? Esses lugares, eles têm as boiler rooms, né? Que a gente conhece tanto, as casas de caldeiras, né? Que a gente conhece dos jogos onde se passa na neve aí. Que é muito importante. Se não estiver funcionando a caldeira ali, o cara morre congelado. Já era. Então tem essa questão que várias vezes você se vê voltando para a sala de save, não para fugir dos monstros, nem para trocar item, mas para se aquecer. Então você tem que pensar bastante o seu caminho depois. E daí mais pra frente tem lugares que você precisa ligar gerador aqui e ali, acionar a energia aqui e ali, fica intercalando isso, então é bem difícil, eu tive altas dificuldades com esse jogo. Eu gostei muito de uma questão artística que tem, por exemplo, especialmente quando tem sombras, luz e sombra no cenário, fica como se fossem umas ranhuras de rascunho de desenho. Eu achei que deu uma cara bastante única pro jogo, que ele já é bastante colorido também. Eu recentemente joguei a versão remasterizada do The Thing, né, o jogo do clássico do John Carpenter, que eu acho excelente. Joguei no PlayStation 2 quando saiu, a versão remasterizada é excelente. Esse aqui, ele é bem diferente daquele jogo, apesar de toda a temática ser semelhante. O cenário, né? O cenário com certeza, ali lembra muito. De isolação da neve ali, muito interessante, cara. Assim, esse aqui só tem pra Steam? Até o momento, sim. Se chegar a outras plataformas, a gente conversa, a gente comenta aqui, a gente fala a respeito. Nossa. Por enquanto, sim. Eu fiquei muito feliz desse jogo ser lançado. Muito tempo levou pra coisa acontecer. Imagino eu, todos os desdobramentos desse desenvolvimento deve ter dado muita dor de cabeça. As dificuldades do desenvolvedor indie no Brasil, sempre assim. A gente e saiu, cara. Aplaudir os caras, porque assim, não é um leão por dia, não. Os caras é um tiranossauro rex por dia ali, cara. Pra sair. E nós estamos olhando aqui, tá com 20% de desconto aqui na Steam. Ele é de R$ 46,99, tá por R$ 37,59. Preço honestíssimo, cara. Com certeza. Honestíssimo. Com certeza. O estúdio Firasoft, parabéns por ter conseguido lançar o jogo. Então são 3 jogos de terror brasileiros muito diferentes uns dos outros. Cada um entrega uma experiência totalmente distinta de terror. Pra gente é sempre muito rico e é o que a gente procura fazer aqui no Meus 20 Mortos, o que eu procurava fazer, sempre procurei fazer no Mais Que Horror, me aprofundar bastante nos lançamentos de terror e bastante longe nas possibilidades para abrir a conversa e mostrar que tem sempre algo de interessante acontecendo. Interface, dublagem e legenda em português e inglês, hein? Exatamente. Só pra saber, Maxon, o da galinha, o Saboros também tem... Também. Não tem dublagem, né? Tem sim, tem dublagem, bem lembrado, deveria ter dito. Tem pouca fala, desenvolve um pouco da história, algumas gravações que você encontra pelo caminho, mas tem sim uma dublagem em português. Perfeito, mano. Muito bom. Não, e eu fiquei assim, quando eu liguei lá pra jogar o Ayla, né? Assim, não tem português, cara? E eu jogando lá o negócio... Tem jogo que ele já vai direto em como tá o seu sistema, então o teu videogame deve estar em inglês. Ele já vai nesse sentido. Mas você fala que eu não fucei. Eu fui tentar mudar no jogo, eu pausei, né? Coloquei opções lá, e não dá pra mudar, não. Dá sim, porque eu fiz isso... Talvez seja no menu inicial, não no meio do jogo, mas dá sim, não precisa ir no... Tem jogo que exige que você vá no sistema mesmo, do console. Entendi. Nesse caso dá pra você mudar no menu, mas agora eu fiquei na dúvida, se você precisa estar no menu inicial. Não, deve ser isso mesmo. Eu botei em inglês pra sentir como tava a dublagem em inglês. Não gostei tanto quanto em português, mas a qualidade tá lá também. Não. Então o erro é meu, aí falha no engano aí. Desculpa aí. E que mais, Max? A gente tem muitas coisas maravilhosas nesse programa. Estamos chegando, tem que avisar mais uma vez, hein? Final do ano aí, Desgraceira Awards chegando para abalar... Enche a boca pra exatamente, falar, né? para abalar as estruturas da sociedade brasileira do terror, cara. Maravilhoso. Estruturas cósmicas e abissais, interplanetárias, infernais, indizíveis, vampíricas, lobisomísticas e Frankenstein. Nossa, Frankenstein é muito bom, hein? E vamos pro próximo aqui. Eu fiz você assistir animação, hein, Romulo? Fez, cara. Não, mas assim, essa aqui, assim, você vai brigar comigo, né? Porque eu não considero algumas coisas anime, entendeu? Pra mim é desenho. Isso aqui é um desenho animado. Ai, Jesus. E eu tenho essas maluquices na cabeça, né? Não vou mais debater, eu não vou mais falar a respeito. Fato é que a gente recebeu um convite da Sato Company mais uma vez. Maravilhoso. Obrigado, Muito obrigado. Sato Company. Tô traumatizado ainda, hein? Com o Dollhouse aí.
você faz favor aí, manda mais, que eu quero mais, trauminha. Lugar cativo no Desgraceiro Awards do House. Você tá de brincadeira. Mas a gente tá falando de uma animação de 40 anos atrás, que foi remasterizada. Vai fazer 40 anos agora, dia 15 de dezembro, lançado pela Tokuma Shoten ali, em 1985. A gente sabe que isso aí foi uma parceria ali, né, com o grande Oshii com o mestre Yoshitaka Amano, que é o cara que fez o conceito da arte de Final Fantasy desde os primórdios ali, né? Depois... Não, o logo continua sendo sempre dele, mas do 7 pra frente ele se afastou. Ele fez a arte, mas quem foi o design dos personagens, o Tetsuya Nomura assumiu o 7 pra frente, mas eventualmente em outras parcerias. A gente nem falou o nome dessa animação, é Angel's Egg, do Mamoru Oshii, que das obras mais famosas de sua autoria é Ghost in the Shell. Ghost in the Shell ele produziu e dirigiu tempos depois, o que me faz ficar admirado, porque Angel's Egg é uma coisa extremamente viajada, extremamente aberta, interpretativa, de difícil assimilação e entendimento, e que o cara conseguiu fazer, tipo, carta branca. Faz aí o que você quiser. Então, nessa época, esse cara já era muito famoso. Nossa. Yoshitaka Amano, ele também era, mas assim, é uma época pré-Final Fantasy. Afinal, 1985. E o cara me entrega algo que, tipo, eu assisti isso aqui e foi o clássico, não entendi nada, mas amei tudo. Foi isso, basicamente. É porque, assim, é muito aberto, como você disse, a interpretação. E ele não te explica as coisas, o que, pra mim, é maravilhoso, né? A gente entende ali que tem os personagens lá, que são 2 personagens que não tem nome. Mal tem diálogo nesse filme, é pouca fala. Exatamente. Mas, então, tem uma personagem, ela protege o que é um ovo, que ela acredita que esse ovo pode chocar um anjo. Na verdade, a gente não sabe se é isso que ela pensa, né, Rômulo? Ela só protege bastante esse negócio. Minha interpretação foi essa aí, meu. Mas pode ser que eu esteja errado. Quando aparece um soldado ali que vem do céu, tem toda uma coisa de um mundo abandonado, com construções e edificações decrépitas, e tem umas maquinárias que lembram muito Geiger, aquelas maquinárias ali. Pelo menos foi o que me puxou na mente. O sol mecânico, Max, um sol mecânico. Aparece esse soldado que tem interesse nesse ovo também. E ela protegendo esse negócio, eles 2 passam a caminhar juntos, seja lá pra onde for, mas ela protegendo, e ela vê que esse interesse desse soldado não é necessariamente algo ruim, né? Ele não vai tirar proveito de alguma forma, não vai usar de força física de alguma maneira. Essa menina entende isso brevemente. Mas também, essa menina, apesar de ser... Ela tem uma aparência angelical e tal, uma coisa mística, essa coisa muito gótica, deprimente, melancólica do traço de Yoshitaka Amano, faz você pensar se essa menina, ela é de fato uma menina, ou sabe sei lá quantos anos tem, ou que capacidade sobre-humana ela consegue apresentar. Pelo menos essas coisas vinham na minha mente conforme eu assistia, porque aquele soldado, fica claro que a qualquer momento ele podia pegar aquele ovo. Embora pareça que a gente tenha aí o lance do anjo, do cristianismo e tal, em muitas obras do Oshii foi colocado como se ele fosse cristão. Ele mesmo, em algumas entrevistas, ele disse que não é cristão, mas que as citações da Bíblia o interessavam muito, né? E porque ele tinha um amigo que apresentou isso pra ele, um amigo cristão que apresentou ele, né? Algumas entrevistas aí foram traduzidas de maneira errada na época, principalmente porque, se a gente for ver em 1985, lá, no final dos anos 80 ali, era muito difícil a gente ter esse material aqui, né? Com Mas certeza. hoje você vai ver, e teve até uma que disse que ele planejava entrar para um seminário, mas ele não entrou. E aí o entrevistador pergunta se você é cristão ou você gosta só da Bíblia. Ele respondeu, eu gosto da filosofia. Mas aí os caras colocaram ele como cristão e tal. Mas as referências são essas, cara. São referências cristãs. O que é citado nominalmente é Noé, né? A Arca de Noé. E aí me faz pensar o que significam aquelas sombras de peixes. Sim. E daí que é um cenário tão inóspito, vazio, né? De repente aparece um monte de gente, uns pescadores atrás dessas sombras de peixes. É muito bonito visualmente, mas é difícil de tecer um fio da meada nessa história, honestamente. Eu fiquei mais assim, observando a coisa toda, especialmente a trilha sonora. Canto gregoriano é uma coisa que me pega demais, assim, absurdamente. Então já começa com bastante impacto com isso, e de uma maneira muito esquisita, que eu não sei muito colocar em palavras, conversa bastante com o que a gente tá vendo na tela, essa trilha sonora. Isso me marcou bastante, né? E assim, é bom dizer que essa animação, quando foi lançada nos cinemas, foi um fracasso de bilheteria, mas ainda assim é aquela condição, né? Uma pessoa que se torna um gênio com o passar do tempo, que a obra vai sendo descoberta e etc e tal. Eu digo isso, com o passar do tempo, justamente nesse aspecto que a obra vai sendo descoberta. Eu particularmente conheci Ghost in the Shell quando fiquei sabendo que Matrix era muito inspirado em Ghost in the Shell. Aí eu
meu Deus, eu preciso assistir esse negócio. Daí eu fui atrás. É algo semelhante aqui. A pessoa que chega em Ghost in the Shell, por exemplo, a pessoa que gosta de Cowboy Bebop da vida e que descobre que essa obra vem em influência dos trabalhos desse criador aqui, uma coisa vai levando a outra. Isso é uma coisa que eu faço muito na minha vida. Eu adoro isso. Quando você gosta de algo, quem que escreveu esse negócio? Quem que, né, da onde que vem? Quem que fez esse desenho? Quem compôs essa trilha? Aí isso te leva para uma outra banda, que te leva para um outro. Ah, mas a influência daí vem daqui. Isso vai tecendo uma trama maravilhosa. E daí que vai levando, numa época que era difícil de você chegar em algum lugar por conta de material em si, ou era revista, ou era Disque Me Disse, ou passava alguma coisa na televisão, essas coisas acabavam sendo ainda mais valiosas. Uma das coisas que eu não esqueço, cara, nesse aspecto, né, resumindo essa coisa toda, o meu tio, quando eu ia na casa dele, ele me mostrava as fitas cassetes que ele tinha, que ele gravava das rádios, as músicas que ele gostava. Então, ele agendava num caderninho tal programa da rádio, passava tal hora, que nesse momento ia ter a banda que ele gostava, e daí ele fazia uma fita cassete. Provavelmente poderia ter, que não era nem certeza. Exato. Que às vezes o DJ trocava ali, né? Então você tinha que ficar ali com o dedinho no rec e no play ali, pá. Eu lembro disso aí. E aí ele me mostrava essas fitas, e daí ele, por gostar daquela música, ele arriscava comprar um disco. E aí, às vezes, na loja, a pessoa deixava você ouvir. Muitas vezes, não. Muitas vezes, você quer deixar você abrir, né? Às vezes, era mais ou menos difícil nesse sentido. Às vezes, você ficava amigo da pessoa da loja, que ele abria essa exceção pra você, beleza, na camaradagem. Mas, muitas vezes, era tiro no escuro nesse sentido. Então, é muito interessante como essas coisas se conectam, se ligam. E tá ligado pra mim aqui de alguma forma, sabe? Mas, Maxon, isso aí é muito como as coisas eram consumidas integralmente no passado, né? É assim, hoje tá tudo aí pra gente, mas... Como você disse, cara, pra você às vezes ouvir uma música que você gostava, você tinha que comprar um disco inteiro ou uma fita, cassete. Você não colocava lá o linkzinho lá no YouTube ou no Spotify e ouvia a música só. Você tinha que consumir a obra inteira e às vezes você descobria coisas, às vezes não era bom, mas às vezes muito você descobria coisas que você não descobriria se você não tivesse essa limitação que nós não temos hoje, né? Tava vendo sobre outra entrevista que ele deu lá, que perguntaram sobre o que é o ovo, né, pra ele, né? E ele disse que representava sonhos, né? Esperanças de algo que pode ou não pode existir, né? Você sabe que eu tô vendo aqui que o Yoshi Takamano assina também o roteiro, eles escreveram juntos essa história, torna a coisa mais especial. Então, assim, quando você sabe quem são as pessoas envolvidas, e você tem um carinho por essas pessoas por outras obras, a coisa em si toma outra perspectiva, assim, a coisa cresce, a coisa se transforma. O Hayao Miyazaki não gostou muito, não. Ah lá, ele é difícil esse cara. Ele meteu uma assim, ó, que ele apreciava o esforço, mas que não é algo que todos entenderiam. Com certeza. Mas assim, independentemente de qualquer coisa, a animação, o desenho é muito, muito impressionante. Cada quadro, cada detalhe, o cabelo esvoaçando da menina, que ela tem um cabelão assim, ó. Sim. Isso passado por 4K é absurdo. Isso tá passando no cinema, é um absurdo. É assim, o ritmo é lento, né? Bastante. É o ritmo dos anos 80 mesmo, assim. Muito diferente. Tanto que, geralmente, um filme de animação tem, sei lá, 1.200, 1.300 cortes de cena, né? Esse aqui tem 400 só. Então são cenas longas, né? Contemplativas. Câmera parada, isso, bastante. Ele valoriza muito o seu próprio cenário, o seu detalhe. E ele vai dando as panorâmicas, né? A paleta de cores usada, ela é quase monocromática às vezes, você vai olhando assim. Ela é uma coisa muito melancólica, que é a característica do Yoshi Takamano. Ele entrega desenhos tristes, assim, ao mesmo tempo que tem um contraste, muitas vezes, com a cor, mas pra mim, da minha percepção do que eu absorvo da arte do Yoshi Takamano, é sempre uma coisa que pende pro melancólico e pro gótico, assim, sabe? Eu acho que aqui ele entrega nesse sentido. Tem essa coisa mais de divindade, altamente interpretativa, essa coisa de... Também tem essa ideia de ser algo caído de cima, né? Que se louva quando vem alguma mensagem do que está acima, passa a ser algo divino. Tem essa questão também. Mas reforço. Não entendi nada, amei tudo e me remeteu muito a essa época, a esse pensamento de você fazer a engenharia reversa consumindo uma obra tantos e tantos anos depois, concebida por pessoas que você admira muito hoje, por outros motivos. Eu nunca tinha assistido Angel's Egg, foi a primeira vez que eu vi, então, pra mim foi muito interessante sob essa ótica. Cara, a gente teve uma grande oportunidade aí, né, que eu acredito que eu gostaria muito de ter oportunidades em ver coisas assim, clássicos assim, que eu gostei muito, assim, tipo o Akira mesmo,
ou o Túmulo dos Vagalumes. Eu já assisti alguns desses no cinema, viu, Romulo? O próprio Akira eu tive a oportunidade de ver no cinema. A gente tem aqui em São Paulo um cineclube maravilhoso, né? Eu já falei muito dele lá no Mais Que Horror, que é o Fenômeno, que passa muita coisa. Pensa que por conta do Fenômeno eu assisti A Noite dos Mortos-Vivos em 4K no cinema, assisti Hellraiser, Ave Maria. assisti Aliens, assisti História Sem Fim, assisti muitos filmes gratuitamente. Na verdade, não me lembro se era gratuito ou se você pagava R$1 ou R$2 no cinema, assim. E continua rolando assim, Clube Cine Fenômeno, viu? Bom, a gente tem mais uns jogos para comentar antes de ir pro último filme dessa edição. Eu queria falar de um que vem diretamente da Espanha, que se chama Echoes in the Storm, que eu não consigo falar o nome desse jogo sem pensar em The Doors. Como que você lê Echoes in the Storm sem falar desse jeito? Me fala, não é impossível. Posso falar uma coisa, cara, você não vai gostar, hein? Eu odeio The Doors, cara. Odeia? Pra mim, a pior banda de todos os tempos, pra mim, se chama The Doors. Nossa. Eu detesto. Eu nunca ouvi você falar tão mal de alguma coisa na minha vida. Tá, então você se pegou aí, né? Que o bagulho é sério mesmo, né? Nossa, mas rolou alguma coisa pessoal? O que pegou não, aí? Não, cara, eu não gosto, velho. Eu gosto muito da voz. Eu gosto muito do filme do Oliver Stone. Eu acho aquele filme absurdamente bom. Não, o Val Kilmer ficou lelé da cabeça, lelé da cuca, né? Depois daquele filme lá, né? Mas ele entregou a atuação da vida, sim, assim. Então, né? Que ele se entregou e se transformou no Jim Morrison ali, cara. Mas assim, gosto pessoal, nada contra quem gosta aí. Cada um. Que curioso, que curioso. Verdade. Esse jogo aqui a gente joga com um investigador em cenas de crime. Então começa ali, também tem um cenário bastante inóspito com relação a tempestade de neve, os lugares que ele vai são lugares isolados, mas ele sempre investiga lugares que já aconteceu uma atrocidade ali. Ele chega, a desgraceira já passou por lá, então você acaba investigando cenas de crime. Mas esse jogo ele tem uma dinâmica muito bizarra, como você investiga as coisas, ele tem uma cadência esquisita de interação com as coisas do cenário, e isso se reflete em basicamente tudo, assim. Não conheci o trabalho do Dead Blue Screen, que é esse estúdio da Espanha que entregou esse jogo, mas do começo ao fim ele me entregou uma experiência bastante esquisita, assim, que eu fui aos poucos assimilando. Desde a forma como você usa itens, como você pega esses itens, ele não é muito convencional. Então, assim, eu achei isso interessante, mas acaba sendo bastante roteirizado, assim, bastante, como posso dizer, perde um pouco do brilho a possibilidade de você investigar uma cena de crime, que poderia ter tantas possibilidades quando ele direciona tanto como é esse jogo aqui. Mas mesmo dizendo tudo isso, é uma experiência que tem os seus momentos, assim, momentos bastante assustadores, especialmente quando lá pro final você vai descobrindo quem é esse assassino, por que ele faz as coisas que ele faz, qual que é a conexão dele com esse personagem, que é muito mais do que simplesmente a profissão do sujeito fazer isso, entendeu? Então ele também vai para esses caminhos. Esse jogo está disponível no Steam até o momento. Tem uma demo, se você quiser experimentar. Ele é baratinho, custa R$16,99. E os textos estão traduzidos para o nosso idioma, que é sempre bastante importante. Ele está dublado em inglês e tal. O que eu mais gostei dele são umas imagens que aparecem como se fossem uns sustos de pesadelo mesmo, assim. Especialmente entre uma cena e outra. Muitas vezes era isso que me instigava a continuar. Cara, eu tô vendo aqui as imagens aqui, cara. Essas cenas que você tá falando, assim, elas aparecem como se colocadas no jogo como se fosse um jumpscare, é isso? Exato. Eventualmente surge. E aí ela fica guardada, aí você pode rever pra você ou não. Na verdade é uma coisa, não sei se é aleatório ou se tá no próprio roteiro. Assim, considerando que o jogo inteiro é bastante roteirizado, então faz entender que sim. Em alguns momentos me fez pensar que não era necessariamente uma monstruosidade que estava fazendo tudo aquilo. Ou tem um processo, nem sei se existe essa palavra, de licantropia envolvida aí no meio. Licantropia, lógico que existe. Licantropo eu sei que existe, agora... Licantropia, tem sim, cara. Opa, lobisomem. Ou uma coisa mais de Wendigo, sabe? Envolvendo mitologias, folclore indígena também. Ele te questiona, mas ele te traz as respostas. Mas são coisas que me veio à mente conforme eu jogava, desde o início, desde o começo no carro, ali chegando no primeiro lugar. Acho que vem à mente, né, Max? Você é um cara que é fã de Arquivo X, você é um cara que... quem é fã de Arquivo X, de Além da Imaginação, tudo é possível. De Supernatural também. Nunca assisti Supernatural, nunca assisti. Caraca, mano. Não tenho essa bagagem de Supernatural. Porra, é um dos primeiros episódios, fala sobre o Wendigo também. Né, que é aqueles caras lá que passaram fome no inverno lá e comeram uns aos outros lá e os caras transformaram em canibais aí, aquele bichão lá. Né? Eu acho que uma geração inteira passou a saber o que é o Wendigo por causa do Until Dawn, sabia? É verdade. Until Dawn tem a sua importância. Mas é isso, Echoes in the Storm, Steam. Se chegar a outras plataformas, a gente conversa, a gente comenta também. E o próximo jogo
extremamente bizarro, mas ao mesmo tempo a gente tem tido bastante jogo assim ultimamente. Tanto que um dos meus grandes jogos do ano é exatamente nesse formato, que é o Vile Exhumed. Eu digo o formato como você joga, né? Que você investiga um computador. Esse 1A.exe, executável, já começa no desktop desse computador que o jogo se passa. E com muitas bizarrices acontecendo, tipo, o computador está sendo invadido por vírus, hackeado, um monte de coisa começa a aparecer, é um jogo que te sobrecarrega desde que você liga ele, assim. Não tem nenhuma tela de press start, por exemplo. Ele já começa nessa maluquice, e aí ele desdobra para vários tipos de jogos diferentes, nessa ideia de que existe esse Untitled Game dentro dele, desenvolvido por 3 pessoas e que se tornou uma espécie de lenda, uma lenda urbana, uma creepypasta nesse universo onde o jogo se passa. Caraca, mano. Com as coisas que vão aparecendo, vídeo no YouTube, chat de conversa, página de internet. É uma coisa, assim, bastante profunda quando você para pra pensar. Eu não entendi muito bem o que você precisa fazer para te levar para caminhos diferentes, mas parecia que cada vez que eu começava a jogar esse jogo, ele me levava para um formato distinto de gameplay em si. Tinha aquela parte convencional de você andar em corredores escuros em primeira pessoa, e o que vai quebrando isso é que aparecem mensagens como se fossem conversas do desenvolvedor, justamente enquanto eles criavam esse jogo. Conversas entre eles, do tipo, isso aqui é muito clichê, isso aqui não vamos colocar, mas tem que pôr porque isso aqui tem todo jogo de terror que se preze. Então, assim, tem uma coisa muito metalinguística nesse jogo aqui que me pegou demais. Então, entendi. Por mais que ele tenha esse formato que a gente tem tido bastante jogo assim ultimamente, ainda assim ele se desdobra para caminhos que eu particularmente nunca tinha visto dentro desse formato. Então esse One Way se tornou uma experiência bastante única para mim. Que, tipo, se você vai atrás de terror experimental, você acha. Esse aqui vem diretamente do Texas, pelo que eu tô lendo aqui no press kit do jogo. Desenvolvido por 3 pessoas. E os caras constantemente têm lançado patch, atualizando. Eles conversam bastante com o pessoal. Eles ouvem as críticas, respondem lá na comunidade, no Steam, sabe? Tem os fóruns de discussão lá. Eles são muito ativos lá. Então isso é um grande diferencial, sabe? Deles serem bastante participativos, né? Tem uma comunidade ali que engaja bastante com as pessoas que estão interessadas no jogo. Tanto que se você vai ler os comentários, né, os reviews do jogo lá na página, é de pessoas que se veem muito abraçadas nesse aspecto, né? Do tipo, os caras têm conversado, têm atualizado constantemente o jogo, e eu acho isso um grande diferencial. Ainda mais quando é algo tão particular, tão, posso dizer, artesanal assim. Então eu acho que tudo isso colabora, faz o jogo se tornar mais interessante, faz o jogo ter pernas mais longas, né, de chegar a mais lugares e manter esse interesse, não é simplesmente lançou e acabou, entendeu? Vou te dizer algo aqui profético, hein? Esse estilo vai se tornar um genre, vai se tornar um gênero de jogo, hein? Desktop Searcher, um negócio assim, Desktop Mystery. Existe isso. Um jogo que popularizou muito o formato e ganhou vários prêmios foi o Her Story, lançado há uns anos, do Sam Barlow, que é um grande game designer, né? O Sam Barlow já se envolveu com Silent Hill. Sim. E que lançou um dos grandes jogos de terror recentes, que é o Immortality, que eu diria que ali ele também criou um novo formato de terror. Mas existe também a proposta do jogo dentro do jogo. A gente falou do Bem Feito aqui, não faz muito tempo, né? Que teve um relançamento para todos os consoles, o Bem Feito que lançou no PC faz um tempo. E que também é essa ideia da gente encontrar um jogo amaldiçoado dentro de outro jogo, né? As coisas vão se conversando. É um formato que, assim, altamente funcional, que você engaja facilmente, afinal você... Hoje em dia, qualquer um, né, qualquer pessoa que gosta de videogame, essencialmente, tem esse contato com o computador. Esse jogo aqui, ele vai além também de transitar por vários períodos diferentes da internet, das diferenças da internet, com antes e depois de rede social, aquela internet do começo dos anos 90, bem preliminar. Então é interessante nesse sentido também. Sim. Pô, isso é um formato a ser desenvolvido, a ser explorado infinitamente, e terror conversa muito com essa proposta. Todo mundo que usava a internet lá no começo da coisa em si era bagaceira de terror, de fantasma, era emulação de jogo, pornografia, era isso, cara. Então esses jogos aqui têm muito potencial para desenvolver terror em cima disso. O Vile Exhumed, o que ele faz é colocar muitas camadas de realismo ali no meio, o que torna a coisa bastante perturbadora. Esse jogo aqui, ele abraça bastante o videogame em si, de muitas formas, que acaba gerando uma diferença bem grande também. Interessante. Então você tem razão, cara, é um formato a ser desenvolvido infinitamente. Sabe o que me lembra isso aí? Lembra aquele filme, acho que é Searching, o nome em inglês, que é com um ator, ele é assino-americano, acho, e a filha dele desaparece, ele pega o celular dela. Maravilhoso. Nossa, então... É com o John Cho.
Teve uma, entre aspas, continuação, né? Chama Buscando esse filme. Isso. Como que chama? É um filme que é a Desaparecida. Você assistiu esse? Não, posso assistir, que eu gostei muito de Se Buscando. Assista, é tão bom quanto. A Desaparecida é com uma atriz que arregaça no Euforia. Mesmo esquema, ele se passa sempre numa tela, ele nunca sai da tela, seja a tela de computador ou de celular, né? Mas ele tá o tempo inteiro numa tela. E é muito admirável esse filme ele ser 100% traduzido pro nosso idioma, viu, Romulo? Sim. Tanto que foi por isso que demorou pra sair no cinema, porque não só tem o processo de dublagem, mas todos os textos foram traduzidos, né? Muito bem lembrado, cara. Desaparecida e Buscando são dois grandes filmes que, de uma forma ou de outra, dá pra encaixar no terror. Tem coisa tenebrosa ali. Gostaria, mas é um jogo que você tem que jogar no PC, eu acho. É um jogo que você tem que jogar com... É difícil. Isso, difícil botar no controle isso, cara. É difícil. Você é o cara ali, meu. Você tá com o teclado e com o mouse no jogo, então... Tem até executável, tem barra de tarefa, tem tudo, sabe? É uma simulação de vários desktops de diversas eras diferentes de computador e de internet. É bem ambicioso o projeto. O último jogo que a gente tem pra comentar é de um estúdio chamado Kassur Games, tenho quase certeza que é da Polônia, e o jogo se chama Verhu, Curse of Faces. E aí eu te pergunto, Rômulo, você teve algum contato com Kingsfield na época do PlayStation 1, PlayStation 2? Não tive, cara. É que Kingsfield é um precursor do Demon's Souls, Dark Souls, né? Tanto que o primeiro, o Demon's Souls, era pra ser um Kingsfield, e se tornou algo próprio. Mas foi ali um período que a From Software investia muito em jogo de RPG em primeira pessoa, com toda essa temática de Dark Fantasy, fantasia sombria, tenebrosa, que é bastante característica dos jogos deles, especialmente os jogos de RPG, né? Então esse Verho aqui, ele conversa muito com isso. Kingsfield, que a gente tem visto cada vez mais jogos que não vão para a linha do Souls-like, como tem tantos e tantos e tantos, mas vão para a linha de um Kingsfield-like. Nesse sentido. E que conversa muito com o terror. Com cenários bastante sombrios, com monstruosidades, etc. Porque o Kingsfield, eu tô dando uma olhada aqui, eu lembro desse jogo, não joguei, é da From Software, né? Um dos primórdios ali da From Software, ali de 1994. O designer aqui é o Natoshi Zin, que eu acho que ele estava presente em alguma coisa ali do Demon's Souls no começo também. Mas, mano, pode ser que tenha a mesma origem, mas não é um Souls-like, né? Não é, vai pra outra linha. É um RPG bem sombrio. Ele é algo próprio, algo diferente, exatamente. Mas a gente tem tido muito jogo assim. Esse aqui foi um que me pegou bastante, investi bastante nele. Ele tem toda uma ideia de que a humanidade quase se extinguiu por conta de uma doença, que as pessoas não conseguiam se olhar, não conseguiam ficar próximas umas das outras, que morriam. E aí apareceu um sujeito ali que desenvolveu a técnica das máscaras, passou a ser considerado uma divindade, porque como se fosse um salvador da humanidade. E o jogo começa exatamente daí. Esse personagem chega em um lugar, uma terra prometida, que ninguém consegue voltar de lá, com promessas de riquezas e tal, e você precisa escolher uma dessas máscaras que funciona como se fossem as classes dos jogos, né? Você escolhe isso e tal, e daí a aventura começa. Mas toda essa estética retrô, primeira pessoa, de polígono em baixa resolução, eu acho muito interessante. A gente tem tido muito jogo de terror assim, mas não necessariamente com essa perspectiva, né? De um RPG bastante profundo, com bastante sistema, bastante menu, muitos equipamentos. E tem uma história que o Demon's Souls tornou isso bastante popular, mas já era característica de Kingsfield, né? Que é bastante aberta, não te conduz de muitas formas, né? Você tem que curtir e ficar perdido. Você tem que curtir, sim, não ser direcionado, não ter um GPS que é tão característico de jogo, né? Eu acho que isso também é uma característica de terror e que conversa com o terror bastante. Então, dos que eu joguei recentemente, esse é um dos que mais abraça. Eu não sou um grande conhecedor de Kingsfield, eu já joguei alguns, mas é legal você ver aquele jogo antigo, modernizado, não pela parte técnica em si, com relação a visual, etc., mas pelo gameplay em si, né? Então ele é um tanto quanto moderno, mais ágil nos controles em si, ou menos cabeçudo em termos de checkpoint, ou de ser punitivo conforme você morre, perde e tal. Então eu acho que é difícil você dosar o senso de exploração, o quanto você incentiva a exploração e o quanto você é punitivo nessa exploração, porque você acaba tolindo esse lance, né? Você acaba perdendo a vontade, às vezes por ser excessivamente difícil. Não é o caso. Esse jogo ele abraça algo antigo e moderniza em pontos muito cabíveis, assim. Então é muito interessante o que esse jogo faz, muito bem feito. Sabe o que eu percebi aqui pelo plot, né? Vamos dizer assim. Você não gosta que eu use as palavras em inglês, mas... Não, porque tem trama, o enredo. Você não precisa. Tão rica e maravilhosa a língua portuguesa, você não, tem que falar plot. Porque esse
mundo aí de Yariv, né? Que é onde acontece toda essa maldição aí, essas doenças, né? Que é a maldição das faces, que significa que quando você se mostra, você mostra o seu rosto pra outra pessoa, você morre. E isso aí vai completamente contra o que a gente vive hoje, que hoje é uma super exposição, onde você tem que mostrar pra ser mais visto, pra você ser mais querido, ser mais amado, não sei o quê, até chegar no pináculo, assim, de isso causar sua morte. E aí vem outro cara e você coloca a máscara que pode ser visto como as nossas próprias defesas, né? Ou mentiras que a gente conta pra poder sobreviver. É isso aí, faz sentido. Tô pensando aqui malucão na cabeça aqui, mas tô fazendo uma interpretação. E outra, Rômulo, isso aqui é mais um fruto de pessoas que sobreviveram à pandemia que a gente sobreviveu. Então, após 264 anos da Era da Solidão, tá escrito aqui na página da Steam, né? O símbolo de produção apareceu, as máscaras, né? Jogão. Por enquanto, só disponível no Steam. Não sei se vai chegar a outras plataformas. Se chegar, a gente conversa aqui. Mas se você tem algum apreço por Kingsfield, ou você jogou algum dos jogos que se assemelham a ele, que tem bastante também, esse aqui, na minha opinião, é um dos grandes. Por mais que ele tenha a marcaçãozinha de Souls-like aqui no Steam, eu não consideraria ele um Souls-like. Eu acho que ele tá muito mais atrelado a Kingsfield e os próprios desenvolvedores. Um RPG sombrio, similar à série Kingsfield. Os próprios desenvolvedores dizem isso. Então... Certíssimo. E aí, pra fechar, Rômulo, temos o novo filme do Predador, Predador Terras Selvagens, altamente antecipado por nós dois. Peço desculpa aí pelo vacilo, gente. Não consegui assistir, não deu, viu? Não tinha perto aqui. Mas grandes expectativas, né? Muito! Nossa, você tá de brincadeira ali. Só de o elenco, né, cara? A história. A gente ama Predador, né, Marcio? E, cara, que fase tá o Predador, né? Caiu no colo desse grande cineasta Dan Trachtenberg. O cara pegou o Predador pra criar e tem feito obras absurdas, assim, tem expandido demais. O que a gente viu já há muitos anos, o Predador vinha de filmes bem ruinzinhos, né? Aquele O Predador, eu acho que é de 2018, do Shane Black dirigindo, horroroso. Eu pensei que ele tinha meio que afundado a franquia, mas aí a gente viu A Caçada, que a gente enalteceu ao extremo. Nossa. Aqui no Gente Morta de uns anos atrás. Maravilhoso, filmaço, irmão. E foi quando esse cineasta se envolveu com o Predador, assinando a direção e o roteiro. E ele entregou esse ano um dos que pra mim é um dos grandes filmes do ano, que é O Assassino de Assassinos, uma animação de Predador, contando ali diferentes etapas, diferentes momentos da história da humanidade, de guerra, com o Predador inserido ali. E dessa vez a gente tem o treinamento de um jovem Predador, se fazendo jus a usar a máscara, a fazer parte do seu clã, né, e mostra um pouco de como que é essa hierarquia, como que é o processo. A gente tem visto bastante disso nesses filmes recentes. Aqui expande bastante nisso. O lore dos Predadores é um bagulho que me fascina. O lance deles terem que se provar, né, de irem... Mano, só deles caçar a rainha alien lá, mano, esse cara é muito zica. E eles também, cara, eu fiquei muito interessado nesse filme, Max. Como você disse, é um jovem da raça dos predadores, né? Então, todo jovem, não importa a raça, ele é imprudente, né? Então eu tô doido pra ver um predador adolescente, cara, no cinema. Me diz como é que foi isso, cara. A proposta é essa. Os Yautja, né, que é essa raça dos predadores, já mostra ali, fica claro que ele tem uma relação próxima com o irmão mais velho. Fica claro também que para vestir o elmo, você precisa passar por essa aprovação, senão você não é digno. Então ele não é um Yautja, ele não faz parte do clã. E aí, pra ele conseguir, e ele já é tido como fraco, assim, o pai dele vê ele dessa forma, diminui ele, ele vai se provar, indo até um planeta e caçando uma criatura que nem o próprio pai conseguiu, ninguém nunca conseguiu, dita imortal. Então ele se desafia nesse aspecto. Uma coisa que eu achei curiosa, e eu fiquei um pouco chateado quando eu vi o primeiro trailer de Predador Terras Selvagens, é que já mostra o Weyland Yutani no trailer. Mostra ali bem marcado o nome da firma, digamos assim, naqueles equipamentos, naqueles exoesqueletos e tal. E isso passa um sinal forte, assim, que, tipo, daí pra frente os caras querem unir as coisas, de fato. Querem conversar com Alien vs Predador, que nunca funcionou no cinema. Já funcionou no gibi, já funcionou maravilhosamente bem em videogame, mas no cinema, pelo amor de Deus, né? É uma tristeza sem tamanho. Os dois filmes de Alien vs Predador é deprimente ao extremo. No videogame é bom. O Beat'em Up é um dos melhores. O fato desse filme aqui ter sido a maior bilheteria de estreia da franquia e ter arrecadado uma grana mostra que é um caminho muito interessante a seguir. O próprio Prey, ele não passou no cinema. A Caçada veio direto pro streaming aqui pra gente. Como eu queria ter visto aquele filme no cinema? O Assassino de Assassinos também, não passou no cinema. Não que eu me lembre, ou se passou foi um esquema meio Frankenstein, poucas salas. Então, cara, desde 2018 que a gente não tinha um filme de Predador nos cinemas. Aquela porcaria do O Predador de 2018. Então é um momento muito diferente.
tem, assim, entrega boas cenas de ação, entrega uma personagem muito interessante na forma de um sintético, uma sintética, né, da Elle Fanning. Ela entrega uma interpretação dupla, ela faz 2 sintéticos diferentes. Então gera uma aliança ali entre esse jovem predador nesse planeta alienígena, altamente inóspito, tudo ali quer matar esse jovem predador, que se chama Dek, vivido pelo Dimitrios Schuster Koloamatang, é o nome do ator. Então a gente vê o amadurecimento desse ser. E tipo, só existe esse elo, essa ligação com a tia, que é a sintética da Elle Fanning, porque ele vê ali, ela vai funcionar como uma ferramenta. Ela vai ser útil para ele de alguma forma. Entendi. Ele vai usá-la para os seus fins. Só que a sintética também tem os seus propósitos, né? Não vem à toa essa parceria. É muito interessante essa aliança que gera. Eu acho que poderia ter sido mais pesado, digamos, em termos gráficos, em termos de carnificina, que é uma característica de Predador. Ele é um filme de Predador mais aventuresco, mais leve por consequência, mas ele entrega umas sequências de ação muito boas. O desfecho é aberto para muitas possibilidades e a bilheteria que diz, é meio que assim, né? Fez sucesso, é esse o caminho. Não fez, muda tudo, começa de novo, é isso. Mas eu acho que o Predador tá muito bem, cara. Quem dera a Alien tivesse nessa fase, por mais que eu tenha gostado, a gente tenha amado Romulus, a série do Alien foi um tanto quanto triste, no final das contas. Então, tudo que eu queria era um Dan Trachtenberg pra cuidar da franquia Alien também, assim como a franquia Predador tá tão bem, cara. Pensa, 2 Predadores esse ano, Romulo. Ficamos um tempo esperando, né? E aí vem logo 2... Sou muito fã do Romulus, né? Mas, como você disse, a série deixou a desejar ali, o Peter Panzinho ali, foi muito bom, legal, não. Eu acho que o próximo vai ser um Alien vs Predador no cinema, honestamente. Eu acho que esse é o caminho, viu? Tomara que seja bom, na verdade. E vamos agora, depois de ter falado do Predador com sua companion sintética... É tipo uma mochila. Uma mochila, é um familiar, né, que os caras usam de asma, né? É o guia da mochila das galáxias, do sintético das galáxias, tipo isso. Pode ser. Começa agora, Ágora Profana. Chegamos aqui então, cara, a nossa sessão querida, maravilhosa, com os nossos amigos aqui. Vamos começar aqui pelo comentário do Diogo Aburuabe, aqui ó. Gostei muito de Frankenstein. Ah, que bom. Mas o monstro parece ser um modelo de moral. E todo o mal foi acidental. Pode-se dizer que ele foi forçado, né, aquilo, né, cara? Porque ele, na verdade... Moral era algo que não existia dentro daquela criação, né? Ele é uma criança que é moldada de acordo com o entorno, né? Exatamente. Ó, ele mata umas pessoas no Ártico, mas ninguém que importe. Esse monstro não fica menos humano que nos livros. Então, ele mata porque os caras estavam no caminho dele, né? É que realmente tirou o peso do monstro matar o irmão do Victor. Né? E de ir atrás de matar a Elizabeth, que seria a esposa do Victor. Então tem essas questões que são... Especialmente do irmão, é bastante pontual no livro, né? É que muda tudo, cara. O lance da própria casa dos pais do Victor Frankenstein é uma casa acolhedora, não é aquela coisa competitiva, aquela coisa, especialmente depois da morte da mãe, então muda bastante. Então ele se desdobra daí, né? É pra criar uma relação pai-filho, filho-pai nesse aspecto. Sim. Mas é difícil, eu entendo. Ainda bem que eu consegui, honestamente. E assim, eu fiquei tanto quanto na dúvida, porque meu apreço por Frankenstein é tão grande. Você tem uma ligação muito afetiva aí, né? Por conta do seu tio. Muito. Assistiu com ele ou não? Ainda não, porque eu ainda vou lá pra casa dele, né? A gente não mora próximo, mas eu vou, até o fim do ano a gente já combinou da gente assistir junto, eu vou lá pra casa dele pra gente ver. Boa. Mas eu também tenho um carinho muito grande pelo Guilherme Del Toro, né? Quem não tem, o cara é maravilhoso, cara. É. Ele continua aqui, ó. Eu sei que tudo que vem antes do mas é lixo, só que pode gostar e criticar. Com certeza. Pro Natal, tem trecheira chegando? Tem o Natal Sangrento, pô. Eu acho que ele tá falando do nosso desgraceira, né, mano? Aguarde. Ah, com certeza. Um beijo, Diogo. Tamo junto, mano. Beijo pra você, muito obrigado. Você tava sumido, hein? Volte mais. Seguindo aqui com o nosso camarada Breno Ornelli. Salve, salve, grandes augúrios da podosfera metamorfa, dessa conexão horrorífica entre São Paulo e Minas, que tanto me encanta. Como vocês estão? Vou tentar deixar aqui um comentário breve, porque percebi que tomo 1/3 da Ágora Profana de tanto que escrevo pra vocês. Não se preocupe, Breno, sinta-se em casa, fique à vontade, escreva quando você quiser. É uma alegria pra gente ler os seus comentários maravilhosos. Como eu fiquei vários programas sem comentar, gostaria de fazer um catadão rápido sobre várias desgraceiras comentadas aqui no canal e ouvir o feedback de vocês. Que ano pro terror, hein, meus amigos? Tivemos a oportunidade de ver e jogar várias obras que servem como alegorias para os traumas e desafios pelos quais passamos em nosso dia a dia. Sentimos profundamente a dor do luto e suas consequências mais uma vez abordadas pelos irmãos Philippo em Faça-la Voltar, pois para mim ambos os filmes reforçam os ecos da morte que ressoam nos entes queridos que ficam para trás, incapacitados de seguirem com as próprias vidas.
Muitas vezes os familiares mais próximos acabam se prendendo a um rascunho distorcido do que aquela pessoa representava em suas vidas e acabam definhando lentamente no amargo lago das lembranças. Pesadíssimo. E outra, ler isso aqui que você escreveu me lembrou um filme do Yorgos Lanthimos chamado Alps. Nossa. Você manja esse filme, Breno? Seja que você conhece. Você manja, né, Romulo? Porra. Pra mim é um dos mais pesados com relação a luto e morte. E ele traz característica do diretor, né? Ele traz uma visão... Nossa, difícil esse filme. Como a maioria deles, né? Do nosso amigo grego, né? Continuando o comentário do Breno, participamos também da discussão sobre o lado ruim do relacionamento amoroso, quando alguém se doa tanto para pertencer à realidade de outra pessoa que acaba se anulando completamente, se torna quase um só, como literalmente foi construído em juntos. Olha, essa sua visão é muito mais interessante do que a que eu tive para esse filme, que eu achei bem ruinzinho. Mas só de ler esse teu parágrafo aqui já me dá vontade de ver de novo, sabe? Pra, tipo, tá num momento que funciona melhor, assim. Vocês tinham pensado um filme sobre esse prisma? Até a música das Spice Girls no final não foi lançada sem um propósito. Não, com certeza teve tudo propósito, cara. É que o que me perde a entoada cômica, Breno. O filme, ele descamba. É difícil, cara. Por mais que ele tenha um quê interessante, um propósito ali, algumas questões de interpretação, uma direção ali me tirou do filme, infelizmente. Acompanhamos a histeria coletiva e a busca incessante por um culpado em A Hora do Mal, quando na verdade vemos ali a denúncia sobre a alienação do subúrbio americano e da família média, cada vez mais desconexa de seu próprio núcleo e responsabilidades. Concordam que a procura por um culpado e o ataque à professora serviram como uma fuga das próprias responsabilidades, desviando a atenção de todos e atenuando a autoculpa? Cara, é aquilo. Eu tenho assistido uma série na Netflix que tem me impactado muito, que se chama Um Monstro em Mim. Não vi. Fica a recomendação. Se fala muito sobre você procurar culpados, procurar vilões, ao mesmo tempo que você não consegue olhar para si mesmo, olhar no espelho, se autoanalisar, uma autorreflexão. É exatamente isso que você falou. E dá pra você levar isso pra muitas esferas da sociedade, né? Com certeza A Hora do Mal faz isso em algumas camadas. É claro que a coisa desanda pra um outro caminho, um tanto quanto alegórico lá, mas em linhas gerais essa é uma crítica mais vida real, digamos, com certeza. 2025 foi um ano muito bom pra cinema, cara, de terror. E aí, a gente tendo esse tipo de conversa aqui com vocês, cara, só faz acreditar que tomara que 2026 seja melhor, né? Mas eu acho que duvido que o 2025, cara, vou te falar, é o 1999 do cinema pro filme do terror, pra mim. Não, pra mim o ano recente é 2018. 2018 ainda é um grande ano em muitos aspectos. 2025 começou muito mal, foi tirando um atraso, foi buscando. Digo, levando em consideração que Nosferatu, por mais que a gente tenha recebido Nosferatu aqui no comecinho de janeiro, Nosferatu de fato é um filme natalino, né? A gente deveria ter sido agraciado com Nosferatu no Natal, mas chegou aqui depois. Aí, continuando, o Breno diz: hoje, quando paramos para pensar, vemos em nossa própria sociedade que muitos se esforçam em colocar a culpa em todo mundo, política, sociedade, família, menos em si mesmos, pois assumir a responsabilidade sobre suas decisões e consequências dá trabalho e muito. Ser um pai ausente, que não assume ter um filho problemático, que pratica bullying e que busca incessantemente pela aprovação do pai, pesou sobre os ombros do personagem do Josh Brolin. Ou estou enganado, com certeza. Além disso, meus caros, sobrevivemos a tubarões em terras australianas, alienígenas e maldições que dariam uma enciclopédia de discussões aqui, mas como prometi, não cumpri, tentei ser breve, mas falhei miseravelmente. Não seja breve, Breno. Mas realmente, falhou mais uma vez. Continue falhando miseravelmente. Enfim, por hoje é isso, meus amigos. Obrigado por estarem aqui. Nos vemos no próximo programa do Ouço Gente Morta. PS, estou assistindo ao documentário do Eli Roth sobre a história do terror e gostaria muito de que vocês falassem sobre. Bora bater um papo sobre isso também? Bora, não assisti também. Vamos Faz assistir. tempo que eu não vejo nada do Eli Roth. Demorou, Brenão. Tamo junto, mano. Obrigado e, como o Maxon disse, não esquenta a cabeça. Só manda. A Orlando mandou aqui, ó. 30 pila? Não pode. Tem galera de Portugal assistindo. Não entendi, Orlando, me explica. Pila é algum impropério em Portugal? Não sei. Tipo o cacetinho, que é o pão, né? Um cacetinho. Será? Não, eu tenho muito hábito de falar pila. 20 pila, 30 pila, eu tenho muito hábito de falar assim. Vou perguntar pra ele depois na próxima. Vamos fazer o melhor? Vamos fazer assim, ó. Escreve aqui, ó. O que significa pila em Portugal? Não tinha noção disso. Complexo. Desculpa, Orlando. Obrigado pelo comentário, Orlando. Seguindo aqui com Las 226, ainda não assisti o remake de A Mão que Balança o Berço. Gostaria de reassistir o antigo primeiro. Vão-se umas boas décadas, mas tive o prazer de assistir Frankenstein do Del Toro e estranhei o doutor tão maníaco, porém compreendi que ele reproduzia a criação que lhe foi dada pelo pai. Desgostei um pouco também da criatura estar tão over. O que significa isso?
estar tão over. Poder overpower. né? Sim. Uma força e uma regeneração que parecem vir das HQs. Penso que eles deveriam ter reduzido um pouco para aumentar o impacto das cenas. Bom fim de semana e feriado a todos e até a próxima. Mas se reduzisse, ele não ia empurrar lá o negócio, não é? Eu acho que eu gosto. Não sei, não sei, cara. Eu tô muito café com leite com esse filme, Romulo. As pessoas vêm falar mal do filme pra mim, eu só aceno e vou dando uns passinhos pra trás, assim, sabe? Tipo... Gostei muito, ó. Las, obrigado e pelo seu comentário. O Rick Devark... Rick Gateiro, pô. Mandou. A mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Era a frase de chamada de VHS da locadora. Saudades, Mary Elizabeth Winstead. É uma fofa. Com certeza. Confesso que no começo não curtia muito porque detesto aquele filme de Scott Toxic Pilgrim. Eu gosto do filme. Eu gosto. Gosto mais do gibi, mas gosto. Depois de vê-la em outros filmes como Premonição 3, que incrivelmente subiu no meu ranking, comecei a curtir muito. É meu favorito. Meu favorito é o Premonição 3. E concordo com o Rômulo. E amo Rua Cloverfield. Aliás, se bobear, gosto mais que o primeiro. Preciso rever. Vocês são louco. Mano, Rick, nós tamo... Mano, é nóis, velho. Tamo junto, meu irmão. Aqui, fora, ó. não. Vou dar uma opinião polêmica sobre true crimes e serial killers. Deveriam ser presos perpetualmente e ser esquecidos. Nem reportagem, nem série, nada disso. Apenas um esquecimento, enfim. É por isso que eu amo o Rômulo, na moral. Eu, em qualquer cenário possível na realidade, jamais imaginaria colocar a entidade do It Follows numa esteira. Eu ri aqui... Eu ri alto aqui, PQP, lindões, abraço. Não, mas aí você ganha, né? Você coloca uma fotinha sua, se você é o alvo, na frente da esteira e coloca lá. E fica andando, pra sempre. Ou seja, a continuação vai se passar numa academia, é isso? Pode ser. Aí, alô, Smart Fit. Patrocina nós. Será que o Day Follow vai chamar Correntes do Mal? Será que vai chamar assim? Ou vai chamar Day Follow Smart Fit Edition? Pode ser. Assim? Olha lá, de novo, hein? Patrocina nós. Tem uma resposta aqui, ó. Dele mesmo colocou: PS, agora eu não consigo jogar nem ver nada depois de terminado Expedition 33. Estou apenas triste porque acabou. Caraca. Nossa. É uma maravilha, um dos melhores jogos do ano, é uma coisa linda de viver, realmente, Rick. Você, muito bom gosto, concorda com o que você falou sobre serial killers aqui. E com o Cloverfield e Rua Cloverfield também, concorda com ele? Não, aí eu discordo. Não. Aliás, você falou que incrivelmente subiu no seu ranking o Premonição 3, depois você faz o ranking de Premonição aí. Boa. Porque eu gostei muito do 6, eu acho que você gostou também, eu acho que a gente chegou a conversar. O 3 é meu favorito, cara. Eu acho que eu colocaria o 6 ali perto do 3, porque eu não sou muito fã do primeiro. Eu passei a gostar mais do primeiro depois de ler que era um episódio de Arquivo X, etc e tal. Tudo que a gente conversou lá no programa, né? Uhum. Mas Premonição 6 foi um dos grandes momentos aí, recentes do terror, né? Desse resgate de franquias mortas. Muitas vezes dá errado, tipo Eu Sei O Que Vocês Fizeram no ano passado, aquela bagaceira. E tem vezes que dá certo, tipo Premonição, né? E obrigado, viu, Rick, pelo comentário. Aqui seguindo com outro grande camarada, o Everton Souza, 3471. Manja muito de som, hein? Escutei os sons que ele falou no... Mano... Everton, você é zica, meu. Um abraço pra você, meu. Interessante esse remake de A Mão que Balança o Berço. Aliás, ótimo título pra um filme, de fato. Com esse lance de oferecer mais perspectivas em comparação com o original. Confesso que ainda hoje não assisti o It de 2011. Peraí. Não. Você tá falando do It de 2017? Você confundiu ainda. Porque sempre achei que fosse só mais um remake, mas se serve como complemento para o original de 1990. Não, cara, não é assim não. Eles são adaptações de um livro, mas nada chega nem perto do livro. É isso, o livro é absurdo. Eu recomendo ler o livro, mas é um baita livro. Muitas páginas, tipo um dos maiores. Eu acho que maior que esse, só Torre Negra, que nem conta, né? Porque Torre Negra é uma série de livros, né? Mas é um dos maiores livros do Stephen King. E outra, né? O original é uma minissérie, nem filme é. Aqueles feitos pra TV, né? Que passou na TV norte-americana. E a gente recebia aqui com 2 VHS. Duas fitonas na locadora, exatamente. Tem muita coisa do terror dos anos 90 que originalmente foram feitos pra TV mesmo, como séries, tal qual o Tommyknockers, exatamente. Que nunca havia assistido e quando vi achei o final meio sem sentido, pois desconhecia que havia um parte 2, kkkk, enfim. Sobre filmes com assinaturas de grandes diretores no roteiro e produção, sempre me pega o The Hostel, não ser do Tarantino, ou Jeepers Creepers não ser do Coppola. O Coppola assina a produção e o Tarantino, não sei se ele tem alguma coisa a ver com o Albergue. É que ele é muito amigo do Eli Roth, né? Também só o Tarantino pra botar o Eli Roth pra atuar nos filmes. Né? Sim. Mas os nomes deles estão lá, em destaque, pra fisgar os desavisados.
Acho sensacional o posicionamento do Del Toro sobre chroma key e IA no cinema. E com o perdão da palavra, como essa bosta ainda vai botar a arte em geral numa área muito cinzenta. Nunca vou cansar de martelar a mesma tecla de arte que é feita por pessoas para pessoas e qualquer coisa diferente disso não pode ser considerado arte. É isso aí, cara. Concordo com você em gênero, número e grau. Cheguei a ver gente em rede social criticando o visual woke e galã do monstro. Ah, pronto. Certeza que essa turma nunca leu o original ou viu alguma ilustração do mestre Barry Richardson. É tudo desculpinha pra querer causar. Ai, porque não sei o que. Mano, vai ler, vai. Pra falar tanta bobagem. Dito isso, o novo Frankenstein já está na lista. Por favor, Everton, assista e venha conversar com a gente aqui sobre o Frankenstein. Por fim, resta agradecer aos senhores pela dose semanal de horror capenga e perverso, que traz aquele sabor diferenciado para nossas vidas. E aqui vai uma recomendação, desafio para cada um. Maxon, você que tem um olhar mais crítico para filmes ruins, vai adorar conferir uma bagaceira dos anos 2000 chamado por aqui de Vampiros Assassinos, que caso não tenha visto, é de longe a maior porcaria que já tive o desprazer de ter contato na minha já longínqua adolescência, provando que nem tudo merece um debate. Nossa, que absurdo. Não conheço esse filme. O Everton. Nossa, que absurdo, Everton. Para de fazer isso. Isso é a mesma coisa que sabe quando você sai pra comer com alguém fala assim, nossa, isso tá horrível, ó, experimenta aqui. Não, velho, não faça isso, tá ligado? Se é ruim, velho, que isso, cara? Não dá. O Everton, esse filme é um que chama Slayer, no original, de 2006. Me dá mais detalhes. E continuando aqui, ó. Pro Rômulo, vou ser mais amigável e recomendar ouvir uma banda do ABC Paulista chamada Sadistic Messiah. Thrash metal bem gostoso, com aquele pezinho no death metal old school. O som escorre pelos ouvidos. Então, eu acho que eu conheço essa banda. Como você sabia? Você já leu essa mensagem? Você leu essa mensagem antes? Não é esse não. Não conheço, não. Ó, das melhores coisas que escutei no gênero nos últimos anos. Muito bom. Até a próxima, meus caros. Esperando pelo remake do Near Dark. Nossa, de onde você tirou esse, cara? Esse filme é absurdo. Vai ter remake do Near Dark? Você assistiu esse, Romulo? Não. Chama Quando Chega a Escuridão. É da Catherine Bigelow. Cara, é um filme de vampiro pouco conhecido, mas é excelente. Sensacional. Com o Bill Paxton, o Lance Henriksen. Maravilhoso. Vai ter remake, então? Eu não tava sabendo. Vamos ver aqui. Ou você falou assim por falar e jogou a informação? Assim. Everton, obrigado. Vou assistir Vampiros Assassinos. Adoro uma bagaceira, cara. Ele tirou da vontade do coração. Nossa, como você é, viu, Max? Eu acho que ele tirou tem uma vontade do coração de ver um filme. Das vozes da cabeça dele mesmo. Não dá na mesma, não. Quando tira da voz da cabeça é que o cara é biruta. Dá na mesma. Quando você tira do coração é que o cara é sonhador. Ai, que lindo. Obrigado, viu, Everton? E mata aí o último comentário, então. Escapo Marfim mandou aqui, ó. Ainda prefiro A Mão que Balança o Berço, original. Neste filme, só queria que a Caitlyn também desfalecesse. Uma destruindo a trajetória da outra. Desfalecesse. Olha, vou te dizer, os nossos ouvintes, eles têm um vocabulário... Nossa, já parabéns. Toma nesse spoiler aí, ó. Toma na sua cara. Mas, ó, eu ainda não decidi qual dos dois eu gosto mais, honestamente. Eu acho que os dois são muito válidos para suas respectivas épocas. Eu gostaria de ter assistido o original. Se eu tivesse a idade que eu tenho hoje, quando saiu o original, a percepção seria muito diferente. Mas tendo assistido os dois muito na sequência, né? Foi interessante. Então eu acho que funciona mais do que tantos outros remakes. A citar, por exemplo, sei lá, puxando um da cabeça que eu odeio, A Profecia. Nossa. Essa ideia de modernizar e não funciona em nenhum aspecto. Não, Max, isso aí, você nem, por favor, nem fala disso aí. A Profecia com o Gregory Peck, Lee Remick e aquele moleque demoníaco lá, velho. Esse pra mim é um dos melhores, se não for um dos maiores, se não for o maior filme de terror aí, de todos os tempos. Toma cuidado. É só você que pode falar. Tudo pra você é o melhor aqui. Eu sei que o seu preferido é o Exorcista. Você tá falando bobagem, é por isso que eu falei. Eu te verdade, conheço. Não, é verdade. Mas tá ali. E outra coisa, hein? Você pegou no Agente Secreto? Excelente. Você viu? Muito. A moça possuída saindo da sala. Não, é muita coisa. Não, isso aí é tudo coisa que, tipo, saiu no jornal na época mesmo. E outra coisa, quando a primeira vez que apareceu, que não apareceu no cinema, apareceu a primeira vez quando o cara tava lendo no jornal ali, ó. Aí apareceu só a foto, metade do posterzinho no jornal assim, ó. Eu falei, lá, Jaqueline, A Profecia, Jaqueline. A Jaqueline, caraca. Pô, foi maravilhoso, cara. Assistam aí, ó. O Agente Secreto também, muito bom. Wagner Moura. E a dona, como é que é o nome daquela... A senhorinha do filme é maravilhosa. A Dona Sebastiana. Isto. Ela basicamente fez Bacurau e Agente Secreto, né? E tá bom. E não tá bom, não? Tânia Maria, 78 anos de idade. 78 anos de praia. É isso aí. E outra, hein? Fica aqui
programa dedicado ao grandíssimo ator Udo Kier, cuja última atuação foi Agente Secreto, falecido recentemente. Ah, maravilhoso. Dos artistas mais versáteis, mais incríveis, mais tudo que você possa imaginar que esse cara fez. É isso. E muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, que acompanha, que nos ouve, que conversa com a gente. Nosso muito obrigado. O programa da semana que vem é o último antes do Desgraceiro Awards, ou seja, penúltimo programa de 2025, e a gente se encontra lá. Beijo, tchau. Beijo.